Fala, aqui é o André Calistain e aí vai mais um conteúdo da K Educação para você. Já estou até cansado de ver tanta gente falando comigo e vendo no dia a dia, aplicando em fundo de investimento de forma tão irresponsável. Dá até agonia. É por isso que eu resolvi fazer um vídeo para explicar os pontos mínimos que você tem que avaliar antes de investir num fundo de investimento. Então, primeiro, antes de escolher o fundo, de avaliar o fundo especificamente, é muito importante que você olhe para o seu cenário para você saber assim, qual é o objetivo que eu quero com esse fundo, com essa aplicação. Eu quero uma coisa mais conservadora, mais moderada, mais agressiva. Além disso, liquidez, por exemplo. Eu preciso poder sacar no dia que eu quiser ou posso esperar 30 dias, 60 dias, enfim. Liquidez é um outro ponto muito importante. E outra coisa também que não pode deixar de verificar é quanto é que eu vou investir. Qual o valor que eu tenho para investir? Com a estratégia definida, aí você vai começar a procurar realmente qual fundo pode te atender melhor. Primeira coisa que você tem que verificar no fundo é o tipo. Tem que definir se você, por exemplo, quer um fundo cambial, um fundo multimercado, um fundo de ações, um fundo de crédito privado, enfim, qual o tipo do fundo que você quer. Outra coisa que é importante você ver também, vamos supor que você escolheu um fundo lá de ações. É muito importante que você veja qual é a política de investimento desse fundo de ações. Não são todos os fundos de ações que investem da mesma maneira. Eles têm um intervalo, eles têm algumas coisas que eles podem fazer que diferenciam um do outro. Então é muito importante que você saiba qual é a política de investimento desse fundo. Todo fundo tem que ter uma política de investimento. Outro ponto que é muito importante também, qual é a gestora? Todo fundo tem uma gestora por trás. É uma empresa que faz gestão de fundos. Tá? Então, qual é a gestora? Toda gestora que se preze tem um site institucional que mostra qual é a equipe, mostra o histórico, mostra tudo. Então, é muito importante você avaliar a gestora. Além da gestora, dentro da gestora, podem ter vários fundos e dentre esses fundos podem ter gestores diferentes, que são as pessoas responsáveis pela tomada de decisão nos investimentos desses fundos. Então, às vezes, você tem uma gestora muito boa, mas tem tal fundo que tem um gestor que não agrade tanto, enfim, um gestor novo. Então é muito importante que além da gestora, que você saiba quem é o gestor desse fundo específico. Outra coisa que é importante também saber, qual é a taxa de administração que esse fundo cobra. Todo fundo cobra taxa de administração. Então é muito importante você avaliar em relação aos fundos parecidos no mercado. Vamos supor que é um fundo multimercado. É muito importante saber qual é a média mais ou menos que os fundos, que as gestoras cobram nos fundos de investimento multimercado, por exemplo, para saber se você está avaliando, né, se ele está muito próximo ou não. Além disso, da taxa de administração tem a taxa de performance. Às vezes, determinados fundos cobram taxa de performance também. Se ele chegar no objetivo X, a partir desse X fica com uma porcentagem do que ultrapassar. Enfim, é sempre importante também saber essas taxas, se existem, se não existem e qual é o valor delas, tá? Outra coisa que é muito importante também é a liquidez desse fundo, né? Você determinou na sua estratégia se você quer, na verdade, resgatar rápido ou não. Então, todo fundo tem lá na lâmina dele qual é a liquidez dele, se demora 30 dias, se demora um dia, se é no mesmo dia. Então é sempre muito importante avaliar, né, verificar a liquidez desse fundo. Muito importante também, qual é o valor mínimo que pode ser aportado nesse fundo. Às vezes você gostou de tudo, mas o valor que você tem para aportar não é o valor mínimo que esse fundo permite. E o valor mínimo para aportar, muitas vezes, não é o valor que você pode fazer uma movimentação futura, ou retirando ou colocando mais. Às vezes, por exemplo, você consegue botar só 20 mil no início e depois você pode movimentar de 1.000 em 1.000. Tá? E além disso, tem também o valor mínimo de permanência, que nem sempre é igual ao valor inicial. Então você botou lá 20 mil, aí vai resgatando de 1.000 em 1.000, por exemplo, e às vezes o fundo pode ser o valor de 20 mil, o mínimo para ficar, mas também pode ser de repente 1.000 para ficar. Tem também, claro, o que mais as pessoas gostam de verificar. Qual é o histórico de rentabilidade? Claro que
é muito importante verificar o histórico, porque aí você vê se a gestora foi bem, se não foi bem, se o fundo específico, se ele já tem algum tempo ou não tem. Às vezes o fundo é recente, mas a gestora já tem há muito tempo, ou então às vezes o fundo já tem há muito tempo mesmo, você tem um histórico. Só que por que não pode só ver a rentabilidade e as pessoas adoram ver nos últimos tempos quem é que foi melhor, quem não foi? Porque o fundo ele não garante rentabilidade para frente, tá? Então, não quer dizer que o fundo foi bem para trás, que ele vai ser também bom para frente. Então, vamos supor que durante 5 anos foi um gestor específico que liderou esse fundo. Ele pode ter sido mandado embora, ou então ele mesmo quis sair há um mês atrás. Será que vai continuar com essa performance tão boa como estava antes? Por isso que é legal ver o histórico, não só desse fundo, como outros fundos da gestora também, mas é importante verificar se a equipe continua a mesma, enfim, tudo que eu já falei dos pontos importantes, tá certo? E é difícil acontecer também hoje em dia, que a informação ela circula com mais facilidade, mas será que esse fundo existe? Será que esse fundo é legalizado? Então é muito legal também você ir atrás para saber, né, se esse fundo está registrado. Então, no site da CVM, que vai ter aqui no link aqui embaixo, na descrição, vai ser importante se você quiser analisar no site, que você consegue ver todos os fundos do mercado que estão registrados, só para ver, pelo menos não custa nada, e é mais um aprendizado também para você ver onde é que ficam registrados todos os fundos, tá bom? Sempre bom também, só para garantir, você ficar sabendo, você verificar qual é o tamanho do patrimônio desse fundo, quanto tem de dinheiro dentro, quantos cotistas tem nele. Isso é muito importante também, para saber se você está num fundo com pouca gente, com pouca grana. Esse é um outro ponto que você tem que verificar e tem que ficar atento, como os outros também. Espero que você tenha prestado bastante atenção em tudo que eu falei, porque não são poucas pessoas que investem de maneira errada em fundo de investimento, então isso é muito importante. Então, se você gostou, curte, compartilha, siga a gente também nos canais e não deixe de investir em conhecimento. Tamo junto!